É um sonho de todos viver numa mansão, ter uma vida sem alarmes, gozar da melhor saúde e educação. Ai, quem dera se eu acordasse num mundo diferente, onde não existe tanta pobreza, tanta corrupção, tanta bandidagem. Enfim, um mundo dos sonhos. Alguma vez já se perguntou por aí que a África é pobre, sendo considerado o continente mais rico em biodiversidade e recursos naturais a nível mundial? A situação de pobreza em África é muito grande e isso tem a ver com algo chamado colonialismo. Lá atrás, no século XV, as pessoas da Europa vieram à África e tomaram um total controle do continente. Eles ficaram aqui até o século XIX e durante esse tempo eles pegaram muitas coisas valiosas da África, como por exemplo os recursos naturais. Mais tarde, em 1884 e 1885, aconteceu uma reunião chamada Conferência de Berlim. Nessa reunião, as pessoas da Europa decidiram dividir a África entre eles, como se fosse um bolo. Isso fez com que os países africanos fossem controlados por outros países por muito tempo. Isso teve um efeito ruim nas riquezas e na organização dos países africanos. Eles não tiveram a chance de crescer e se desenvolver direito. E só mais tarde, na segunda metade do século XX, muitos países africanos conseguiram a independência, ou seja, puderam ser donos de si mesmos. É por isso que a situação é assim hoje. Tráfico de escravos. Imagina que lá atrás, entre os séculos XV e XIX, aconteceu uma coisa muito triste. Muitas pessoas da África foram levadas à força de suas casas e vendidas como escravos para trabalhar nas colônias da América, que eram controladas por pessoas da Europa. Isso causou muitos problemas para a África, porque muitas pessoas foram embora. As famílias e os grupos de pessoas não conseguiram ficar juntos. Eles ficaram separados e assim prejudicou a maneira como viviam. Além disso, os países africanos não puderam crescer como deveriam. Suas regras e políticas ficaram fracas, porque muitos líderes foram embora também. E se você olhar hoje, os países mais pobres da África são aqueles de onde levaram mais pessoas para serem escravos. É como se esse tempo triste ainda tivesse um impacto até hoje. Abundância de conflitos internos. Olha, na África aconteceram muitas brigas dentro dos próprios países. Isso atrapalhou o desenvolvimento da mesma. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações europeias estavam cansadas e enfraquecidas. Nessa época, muitos países da África viram a chance de lutar para serem independentes. Quando os países europeus saíram, as fronteiras dos países africanos ficaram meio confusas, como um quebra-cabeças. Isso fez com que muitas brigas acontecessem entre grupos de pessoas que queriam mandar. Tem muitos exemplos disso, como a Guerra Civil Nigeriana na década de 1960 ou a luta do Exército de Resistência do Senhor em Uganda nos anos 1980. A Guerra Civil da Somália também começou em 1991. São só alguns casos de brigas que atrapalharam a África. É um sonho de todos levarmos uma vida tranquila. Não existe vida sem problemas, mas existem problemas organizados. Oremos pela África. Sejamos irmãos. Deus proverá. Mãe África. Tchau!